Nós estamos de volta com o cientista político Sérgio Praça e também o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Luiz Rolo. E a gente já começa com uma pergunta que não quer calar: reforma política, né? O que vocês acreditam que nesse cenário é possível haver alguma movimentação nesse sentido? E se sim, é positiva, feito tudo assim às pressas? Eu acho que haverá, já está havendo uma movimentação para a reforma política. Acho possível que seja aprovado algum tipo de reforma, porque mais do que nunca os partidos e os políticos tradicionais estão unidos, né? Os partidos no poder agora, PT, PMDB e PSDB, todos querem a mesma coisa: sobrevivência política. Então, é um cenário de absoluta incerteza com relação a 2018, e a luta pela sobrevivência implica que mais ou menos vale qualquer coisa agora, né? Então, é claro, o Congresso e o presidente atual não têm a mínima legitimidade para promover uma reforma política. No entanto, eles têm o poder. Então, se o Congresso decidir, em sua maioria, que o sistema eleitoral, por exemplo, deve ser de lista fechada e não lista aberta, essa decisão vai colar e vai valer, né? Agora, se é positivo ou não, acho que tem um aspecto negativo que eu já mencionei, que é a legitimidade, né? Falta legitimidade para esse grupo de políticos aprovarem uma reforma. Agora, a questão de reforma política é que é muito difícil dizer se as medidas são negativas ou positivas, né? As medidas são, sobretudo, incertas, né? A gente não sabe como um sistema reagiria, como os eleitores reagiriam, por exemplo, à lista fechada, né? Que implica nada mais do que escolher partidos em vez de escolher políticos individuais. Isso em si, isoladamente, não tem nada de errado, né? Não é antidemocrático. As pessoas têm falado muita besteira também, né? Que é antidemocrático, que tira o poder dos indivíduos. Não, continua sendo uma democracia. O problema é o momento escolhido para fazer isso. O problema não só o momento, na verdade, acho que o momento é ótimo. Não, mas, né, para escolher a lista fechada, porque se esconde uma coisa que eles querem manter o foro privilegiado lá na frente. Não, mas não necessariamente esconde, né? Lista fechada não implica que você não vai saber em quem está votando. Você vai votar num partido que vai propor uma lista que é fechada no sentido que existe um ordenamento dos candidatos. Quem serão os candidatos? Mas a gente sabe de antemão quem são os candidatos, né? Então, se o PMDB decidir colocar, sei lá, Renan Calheiros, Romero Jucá no topo da lista, o sujeito que vota no PMDB vai saber: olha, esses aqui têm altíssima chance de serem eleitos. Então, vou votar naquele partido ou não. Cabe ao eleitor decidir. Cabe ao eleitor decidir, né? O que você tira de poder do eleitor não gosto do PMDB, mas gosto de um candidato específico ali, então vou votar nele individualmente, na esperança de que ele... O que acontece muito aqui no Brasil, né? A gente vota em pessoas, não muito em partidos, né? Mas aí tem que se deixar claro também a questão da legenda, né? Que às vezes você acaba votando em um e aí ele acaba puxando o outro e não foi tão bem votado. Isso é raro. Isso é muito mais raro do que se imagina. E, assim, tem muita importância na mídia, nas discussões, por causa do Tiririca. Antigamente era o Enéas, né? Eu tive que atualizar meu exemplo nas aulas, né? Eu usava o Enéas, agora o Tiririca. Mas isso é raríssimo, na verdade, tem um impacto pequeno, né? É que, assim, as pessoas falam fenômeno Tiririca, tudo é legal, a história é interessante, tudo, mas o impacto disso no sistema, na verdade, não é tão muito grande pequeno, quanto se pensa. É muito pequeno. A gente vai continuar com o Sérgio aqui, a gente vai ver uma reportagem agora, que a ordem do governo é manter a agenda, apesar da crise com a divulgação da lista dos políticos que serão investigados. Os ministros que serão alvo de inquéritos continuam nos cargos. Serão investigados 8 dos 28 ministros de Michel Temer. De acordo com Marcelo Odebrecht, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, recebeu propina para financiar campanhas do PMDB. Fechou com Padilha que a gente estava aceitando os 10 milhões pedido por eles. Temer nunca mencionou para mim os 10 milhões, aí Padilha, você acerta como você quiser com o Cláudio, como você vai direcionar esse recurso. Em nota, Padilha diz que as acusações só serão respondidas dentro do inquérito. Moreira Franco é acusado de cobrar propina em benefício de candidatos do partido. Autorizei o pagamento de 4 milhões de reais, que era o pedido que ele tinha feito para o Odebrecht. O ministro preferiu não comentar. Já Helder Barbalho teria pedido mais de R$1 milhão em 2014. Em troca, daria ao Odebrecht o controle do saneamento básico do Pará.
mas o ministro afirma que todas as doações foram registradas na Justiça Eleitoral. Aloísio Nunes Ferreira teria recebido R$500 mil para favorecer politicamente a construtora. Em 2010, fui procurado pelo meu executivo, que cuidava de São Paulo, o caso Armando Pascoal, com um pedido de doação de campanha ao candidato Aloísio Nunes. Eu autorizei a doação, foi feita em 2 parcelas de 250 mil cada uma. Elas foram feitas via Caixa 2, de forma ilícita do nosso setor de operação estruturada. O ministro chama a denúncia de mentirosa. Bruno Araújo é acusado por 4 executivos da empreiteira de receber R$600 mil em campanhas entre 2010 e 2012 para defender interesses da Odebrecht. O ministro sustenta que pediu doações dentro da lei. Gilberto Kassab enfrenta a acusação de receber R$20 milhões em 6 anos, inclusive no período em que estava na Prefeitura de São Paulo. Eu estava em 2014, período eleitoral, próximo período eleitoral, no início do período eleitoral, numa reunião de rotina que eu tive com o Benedito Júnior, ele me informou que faria uma alocação gerencial de pagamentos feitos a Gilberto Kassab, sob pretexto de doação eleitoral, no valor de R$14 milhões. Kassab nega irregularidades e diz que confia na justiça. Marcos Pereira teria recebido R$7 milhões para campanhas do PRB. O ministro respondeu que sempre buscou doações legais e que está à disposição da justiça. 2 delatores da empreiteira disseram que houve repasse de R$12 milhões para Blairo Maggi. O ministro informou que nunca teve contato com dirigentes da Odebrecht. Roberto Freire, da Cultura, foi citado, mas teve o caso devolvido à Procuradoria-Geral pelo ministro Fachin, com pedido de informações. Sustenta que nunca recebeu doações da Odebrecht, nem conhece os delatores. Preocupa mais o Planalto a situação dos ministros Padilha e Moreira Franco, pela proximidade com o presidente Temer. O ministro da Casa Civil segue no centro das negociações pela reforma da Previdência, principal aposta do governo para reverter a crise. A maioria dos ministros conta com o feriado para esfriar a crise e a área de comunicação do Planalto espera que, em plena Páscoa, os vídeos das delações premiadas tenham baixo interesse e que, em pouco tempo, o desgaste político seja contido, já que as consequências jurídicas vão demorar. Agora eu trago para a conversa de novo o doutor Alberto Rollo. Doutor, como é que é o caso? A gente já falou do Lula, falou ali de senadores e dos ministros. Como é que é o julgamento desses ministros? Como é que funciona? A Constituição determina que também o foro para julgar os ministros, né, o foro competente é o mesmo STF. Então, eles estão no mesmo barco que os deputados e os senadores. Vão ser investigados. Eu me lembro, há pouco tempo, o presidente Michel Temer falou que ministro que está sendo investigado não vai ser afastado porque ele continua confiando e merecendo a confiança do próprio presidente. Mas, disse o presidente, que se o ministro virar, então, tiver denúncia oferecida, portanto, ele virar réu, aí o ministro vai ser afastado porque ele entende que o ministro não tem condição de continuar governando. E o Brasil precisa continuar. Esse tem sido o discurso do presidente Temer, né? Nós já temos aí, nós estamos em abril, 1 ano e tanto até a próxima eleição. Então, a gente precisa, não pode parar o Brasil, precisa continuar. E esse é um dos elementos de governabilidade, né? E a questão é essa, né? Como não parar o Brasil, como fica o governo com ministros sendo investigado, Sérgio? Não vejo tanto problema em parar o Brasil, não. Esse governo não tem a mínima legitimidade para fazer nada agora, né? O Padilha e o Moreira Franco, como a reportagem citou, são os 2 ministros mais importantes, mais próximos ao Temer, né? Falavam em nome do Temer quando pediam dinheiro, mais o Padilha do que o Moreira Franco. Tem a menor condição de exercer cargo nenhum. Então, o que o Rollo falou é verdade, né? O Temer realmente mudou essa dinâmica de ministro investigado, fica no cargo, ministro réu sai, né? Contando com a demora da justiça. Demora que é natural, né? Levando em conta que você precisa do processo legal, né? Da portagem de defesa, explicações, etc. Né? Então, não ter uma certa demora também é indesejável, né? Uma democracia, a justiça tem que funcionar de acordo com certas regras, né? No entanto, esse critério está longe de ser o que era aplicado, pelo menos antes do governo Dilma, né? A gente que é um pouco mais velho lembra do Itamar, o Henrique Argrives,
ministro nem investigado formalmente era direito, enfim, era uma coisa muito mais branda do que isso, foi afastado e depois, nem lembro agora se voltou, se não voltou, enfim, perdeu todo o poder que tinha. Né? No passado era escândalos muito menores, derrubavam ministros, até presidentes. Na verdade, sim, qualquer escândalo em qualquer país comparado ao Lava Jato vai ser menor, né? Mas eu acho que a crise de legitimidade do Collor também foi muito grande, era um escândalo, assim, escabroso, né? Era muito grave também, o mensalão, gravíssimo também, né? Então, difícil ponderar, comparar, assim, né? Mas, de fato, assim, nunca houve tantos políticos denunciados, envolvidos, né? O que indica algo sobre o sistema de accountability, de justiça também, né? Talvez antes não tenha havido tantos políticos investigados e denunciados, porque faltava autonomia e capacidade dos órgãos de controle, né? Hoje não. Ainda nesse tema sobre governabilidade, o governo Temer, a proposta do governo Temer, as propostas, envolvem muitas reformas sérias que o país precisa. A gente só, antes de falar disso, vamos ver sobre o que o presidente Michel Temer foi direto ao dizer que o governo não será paralisado. A gente vai ver essa reportagem, ele disse claramente que as atividades vão continuar normalmente. Vamos ver na reportagem. Diante de ministros e parlamentares que serão investigados, Michel Temer participou de 2 solenidades no Palácio do Planalto. Mesmo sem citar diretamente a lista, o presidente disse que o governo não será paralisado. Nós temos que dar sequência ao governo, nós temos que dar sequência à atividade legislativa, nós temos que dar sequência à atividade judiciária. Segundo o presidente, todos os ministros continuam trabalhando normalmente enquanto são investigados. Afastamento só em caso de denúncia. Se virar réu, aí sim, o ministro será retirado do cargo. O próprio presidente Temer foi citado em delações de executivos da Odebrecht, o que fez a Procuradoria-Geral da República mencionar o nome dele nos pedidos de abertura de 2 inquéritos. Mas Temer não será investigado, pelo menos agora. É que a Constituição brasileira impede que um presidente responda por fatos que não tenham relação direta com o exercício do cargo. O apelo do dia foi a governabilidade. Por isso, o recado foi para o Congresso. Eu quero muito ressaltar, e repito sempre, que o governo só funciona, o executivo, porque tem o apoio do Congresso. E, evidentemente, nas eventuais divergências ou interpretações equivocadas, quem vai dar a palavra final é o Judiciário. E é isso mesmo, né, doutor Rollo? Pois é importante isso que o presidente falou. Nós somos 200 milhões de cidadãos, não é? A gente não pode ficar esperando resolver esse problema para fazermos as reformas que são necessárias. Não é só executivo. Aquele assunto que a gente estava falando antes da matéria, fala de governabilidade dos ministros. Os ministros não podem ficar se defendendo e não fazer aquilo que o Brasil precisa fazer. Esse é um problema político. A governabilidade em relação aos ministros é um problema político. Jurídico não tem nenhum. Não tem nenhuma norma que impeça o ministro de continuar sendo ministro. Isso é um problema político do presidente que a sociedade vai cobrar. E aí é o discurso, a gente não pode ficar parado. Os nossos deputados, os nossos senadores, e a matéria colocou isso, né, o presidente diante de vários investigados, eles não podem ficar sentados e reclamando da vida. Tem que trabalhar. Para isso eles foram eleitos. Quando a gente fala de legitimidade, que o Sérgio falou, eles foram eleitos na última eleição, né? Foram eleitos para trabalhar. Eles estão lá para trabalhar, não estão lá para ficar sentados olhando as coisas acontecerem. Eles têm que trabalhar. Sérgio, sim, mas o problema é que foram eleitos com dinheiro sujo, né? Então e aí isso fica implica essa questão, algo eles grave. Vão trabalhar, vão votar várias... Isso que eu queria entrar. Isso a gente não pode ignorar. O governo Temer se baseou, quando assumiu, em fazer reformas trabalhistas. A reforma trabalhista já está na comissão. Tem a reforma previdenciária, que Rodrigo Maia encabeça essa reforma. Já no começo da semana, se não me engano, ia para votação, acabou recuando, aí saiu a lista, recuou mais ainda, tanto que essa semana ninguém apareceu na quarta, ninguém apareceu na terça, ninguém apareceu na quarta, hoje também já não há movimento ali. As reformas que o governo disse é tão importante, ele está com medo de colocar em votação. Vai haver medo de seguir adiante com essas reformas que ele dizia ser tão importante, mas que vai ter tanta dificuldade para aprovar e já não tem um Congresso na mão? Eu acho que Primeiro, eu acho que o Temer tem sim, em certa medida, o Congresso na mão, né? No sentido de que agora estão todos unidos para salvar sua pele, né? De fato, a gente elegeu os parlamentares, não há muito o que fazer fora esperar as próximas eleições. Não é verdade para os ministros,
né? Então, o Temer está espertamente tratando os ministros como se eles fossem indispensáveis para a condição. Não, pode ser outro ministro. Por que não? Segue o jogo. Pode ser qualquer um, né? Claro, parlamentar investigado é outra coisa, né? Imaginar que o sujeito vai se afastar não é razoável, né? Ele não pode renunciar e depois voltar. Aí, de fato, tem que trabalhar normalmente, né? Não os ministros, né? Então, acho isso uma esperteza muito complicada do presidente. Com relação às reformas, eu acho que a reforma da Previdência, especialmente, de qualquer maneira que ela seja aprovada, é muito importante para o país, para o futuro, etc. No entanto, a questão da legitimidade do governo continua, né? É uma reforma que está sendo proposta e talvez seja aprovada por um executivo ilegítimo e por um congresso ilegítimo por conta do financiamento ilegal de campanhas, né? Então, é um custo que o cidadão e a mídia, sobretudo a mídia agora, tem que ponderar, né? Vale a pena ir adiante mesmo assim ou é melhor o que se chama de paralisia decisória até janeiro de 2019, né? Vai ser muito difícil alguém defender, melhor parar tudo e aí, em janeiro de 2019 a gente começa com um novo presidente. É uma posição muito difícil de defender, mas implicaria uma escolha pela legitimidade versus business as usual, né? E quando o Temer fala, os ministros vão continuar trabalhando normalmente e tal, quer dizer, também estão arrecadando dinheiro ilegal agora, né? Porque isso é parte normal do trabalho deles, né? Padilha, Moreira Franco e outros, parte normal do trabalho era conversar com empreiteiras e ser financiados ilegalmente. Estão continuando isso ou essa parte do trabalho já não está na descrição do emprego do ministro, né? Tem que perguntar para o presidente. Eu agradeço a participação. Tem mais alguma coisa para falar? Eu só ia falar que dentro das reformas é importante o telespectador prestar atenção também na reforma política, que a gente já falou, né, agora há pouco tempo. Por que reforma política? O que a gente está tratando dos efeitos, né? A Operação Lava Jato são os efeitos. Tudo isso que o professor Sérgio também está falando, dinheiro ilícito, são os efeitos. Mas a gente tem que cuidar das causas também, senão as coisas não vão mudar. E uma das maneiras de tratar a causa é mudando e fazendo a reforma política. Só para lembrar, o prazo para a reforma política, e a Sônia falou de fazer a coisa a toque de caixa, o prazo é final de setembro deste ano, porque a lei tem que ser aprovada um ano antes. A eleição é em outubro de 2018, voltando vai dar final de setembro, 1 ou 2 de outubro deste ano. Então, eu também tenho medo de fazer uma reforma política aí a toque de caixa e a coisa, em vez de melhorar, piorar, né? Mas não tem instrumentos jurídicos que façam eles ponderar isso de uma forma... O jurídico não, tem a sociedade. A sociedade tem que cobrar que a reforma seja feita de acordo com a vontade da sociedade, né? Respondendo os anseios da sociedade, né? Eu quero agradecer a participação de vocês dois, do Rolo, do Sérgio, por esse bate-papo didático, bem simples, para a gente aqui entender, e também o pessoal lá em casa conseguir entender o que está passando, esse turbilhão de coisas aqui no Brasil, especialmente lá em Brasília. Obrigado pela participação dos dois, obrigado por tirar todas as nossas dúvidas. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar do Link Record News. Muito obrigado.